Olá pessoal, professor Rogério, e a nossa aula de hoje vai ser sobre os aspectos socioeconômicos da região Sul, ok? Vamos à aula? A análise sobre os aspectos econômicos da região Sul vai levar em consideração os setores da economia: agricultura, pecuária, extrativismo, representando o setor primário, a indústria, que representa o setor secundário, e os serviços do setor terciário. Com relação aos aspectos gerais da região Sul, devemos atentar para a característica de possuir a região cerca de 29 milhões de habitantes, ou quase 30 milhões de habitantes, uma área territorial de 576 mil quilômetros quadrados. Dividindo a população absoluta pela área territorial, temos então a densidade demográfica, que é de aproximadamente 51 habitantes por quilômetro quadrado. Uma outra característica importante da região é a questão da ocupação da região Sul. Durante o século XIX, nós tivemos, então, um grande fluxo migratório para essa região, sendo parte dessa ocupação principalmente por europeus, destacando-se aí italianos e alemães. Há uma grande influência na cultura dessa região, tanto na cultura como na economia, na região Sul, por parte dessa herança colonial que veio da Europa. A região ainda apresenta um predomínio de clima subtropical, verão quente e inverno frio, com chuvas abundantes, bem distribuídas durante o ano. Na região ainda predominam as pequenas propriedades rurais de base familiar, uma característica marcante da região que a difere do restante do território brasileiro. Com relação à agricultura, a região Sul ela é destaque na cultura de vários gêneros agrícolas com relação ao território brasileiro. Grande produção de uva, de maçã, de cebola, de alho, de banana, de feijão, de milho e assim por diante. Então, a região Sul se destaca por ser uma grande produtora de alimentos. Com relação à pecuária, nós temos um destaque para várias criações. Criação de gado ovino, que são ovelhas e carneiros, gado suíno, gado bovino, criação de aves e ainda a apicultura. Essas formas de criação se destacam na região Sul. A região Sul ainda ela é a maior produtora de suínos, de aves, de ovelhas e carneiros. Essas criações aliadas às agroindústrias tornam a região Sul, ou os estados da região Sul, grandes produtores de carne e derivados. Carne suína e derivados, carne de aves e derivados são os grandes destaques da produção no cenário nacional. Com relação ao extrativismo, a maior produção de carvão mineral ocorre na região Sul. O maior produtor brasileiro de carvão mineral é o estado de Santa Catarina. O extrativismo vegetal tem como grande símbolo a extração de pinhão, a semente da araucária, que é comercializada e consumida de várias formas. Com relação à exploração animal, a pesca chama atenção. Pesca industrial e também a pesca artesanal. Locais como Itajaí, Navegantes, Laguna, Rio Grande. Então são áreas de grande produção pesqueira e por isso são muito importantes dentro dessa atividade do extrativismo animal. A indústria ela é muito diversificada, apresentando dois grandes centros industriais, a Grande Porto Alegre e a Grande Curitiba. Porém, o estado de Santa Catarina chama atenção por não apresentar uma região central, de grande concentração industrial, mas sim uma diversificação de atividades em locais diferentes, os chamados polos industriais. Como exemplo, nós temos litoral norte do estado de Santa Catarina, o setor eletrometal mecânico, a região do Vale do Itajaí, setor têxtil, no sul do estado, setor cerâmico, Planalto Serrano, indústrias de papel, Planalto Norte, indústria moveleira, e no centro-oeste e oeste catarinense, a agroindústria. A Grande Florianópolis se destaca principalmente pelo polo tecnológico. Dentro dessas características, a indústria da região Sul chama atenção pela variedade e, obviamente, também pelo alto grau de produção. O setor de serviços é muito diversificado, vem crescendo, apresentando aí atividades como funcionalismo público, comércio de várias formas, turismo, não só o turismo de verão relacionado às praias, mas também
o turismo de inverno a partir dos hotéis fazenda, por exemplo. Então, o setor de serviços é um setor também que chama muita atenção na região sul. Porém, há grande informalidade também nesse setor. Ok, gente? Isso foi a aula sobre a região sul. Não esqueçam de estudar os livros, apostilas e os cadernos e façam as atividades referentes ao assunto, ok? Valeu, um abraço e até a próxima.